Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente para darmos continuidade nos estudos para a Escola Bíblica Dominical desse último trimestre do ano de 2022. Lembrando que a lição de hoje já é a lição de número 10, aonde nós estaremos estudando de uma maneira bem resumida, de uma maneira bem objetiva, as cartas do apóstolo Pedro, primeira e segunda carta. E é por isso que a lição leva esse título, As Cartas do Apóstolo Pedro. E também lembrando que nós estamos ministrando para a classe de adolescentes e estamos estudando as epístolas do Novo Testamento, uma segunda parte. E temos os objetivos que são colocados para que sejam alcançados. Um objetivo é ter a viva esperança da volta de Jesus ardendo em nossos corações, é um objetivo primeiro. Um segundo objetivo é saber que as lutas fazem parte do processo que nos conduzirá aos céus. E estar atento à vinda do Senhor, um terceiro objetivo. Temos também o nosso textuário, que está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, quando a palavra nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Então, aqui dentro desse textuário, Pedro está destacando dois pontos importantes para nós, mas os professores podem comentar isso mais abertamente, com mais espaço de tempo aí nas suas respectivas classes. É acerca da grande misericórdia de Deus ter nos alcançados, sendo assim nós transformados pelo poder da palavra de Deus e assim sendo, gerando em nós uma viva esperança através da ressurreição de Jesus Cristo e agora então fazendo com que nós fôssemos e agora somos participantes ou herdeiros de uma herança que ela é incorruptível e que ela é incontaminável e que também não se pode murchar, ou seja, aqui Pedro está se referindo à eternidade, aonde então nós estaremos com o Senhor para todo sempre. E nós temos a nossa leitura bíblica em classe, na primeira carta mesmo, capítulo 1, e os versos 3 a 12, nós não estaremos fazendo a leitura desse texto, mas a introdução já nos diz que as cartas do apóstolo Pedro, elas foram dirigidas aos peregrinos e forasteiros, ou seja, eram pessoas que não tinham morada certa, não tinham uma habitação fixa. E aí no texto de Pedro, eles são chamados então de peregrinos e forasteiros, se referindo então aos cristãos, os crentes em Jesus Cristo, que não são deste mundo. Estão aqui, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Foi Jesus mesmo quem disse isso no Evangelho de João. E aí então, assim sendo, somos peregrinos e forasteiros. Não temos aqui uma habitação permanente. Não temos aqui uma casa, uma morada permanente. Estamos aqui de passagem. E aí, a carta então foi dirigida a esses peregrinos e forasteiros das províncias romanas da Ásia Menor, com o intuito de encorajá-los à viva esperança
e uma correta ótica espiritual em meio às densas trevas da perseguição e do flagelo do sofrimento. Epístolas de pouca escrituração bíblica, mas de grande e completo ensinamento, abrangendo a postura do cristão em meio às lutas, o chamado à santidade, os deveres dos servos de Deus, o amor fraternal e um alerta aos falsos mestres e, sobretudo, exorta acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, que eu julgo ser o ponto de maior importância. É acerca do estarmos aguardando ansiosamente, com esta viva esperança em nossos corações, a vinda ou a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí um primeiro tópico, a esperança do cristão. Lembrando que o cristão ele não tem a sua esperança depositada nas coisas desta terra. Ele não pode ter e não deve ter a sua esperança nas suas riquezas, nos seus bens terrenos, porque isso não lhes pode proporcionar nenhuma segurança, nenhuma firmeza acerca daquilo que é eterno, acerca daquilo que é espiritual. E é exatamente isso que, além de Pedro, deixou registrado nas Escrituras para nós, o comentarista faz um resumo muito importante acerca desta esperança do cristão. Desde os aspectos mais naturais da vida humana, a esperança é a força que nos move diariamente em direção aos nossos objetivos. Então, que nessa primeira expressão ele destaca a importância, né, da esperança. Ele está dizendo aqui que a esperança é uma mola propulsora que nos move diariamente com relação aos objetivos que temos proposto em nossos corações para serem alcançados. Então, vejam a importância da esperança. E esse sentimento, sob uma forma comum, está naquele que trabalha para uma consecução de dias melhores e naquele que estuda para o alcance de uma boa posição profissional. Então, olha só, a esperança de uma maneira natural, como ela move as pessoas para que elas possam, então, alcançar, galgar posições melhores. E aqui a esperança faz com que elas trabalhem o dia a dia para que esse objetivo de um salário melhor, de uma posição melhor, de uma profissão melhor, veja como essa esperança move para que haja então uma dedicação para aqueles que almejam algo melhor em suas vidas. Contudo, quando elevamos essa expectativa sobre a ótica cristã em nível espiritual, ela alcança contornos sublimes, refletindo para a vida eterna. Ou seja, o mesmo esforço, a mesma dedicação, havendo em nós a mesma esperança, esse esforço e essa dedicação deve ser também praticado, exercitado na vida espiritual, sabendo que o interesse não é galgarmos coisas aqui, ainda que isso nos sobrevenham como bênçãos de Deus, mas o esforço maior é para quê? Para que possamos então herdar a vida eterna. E é nesse aspecto que Pedro coloca. E essa é a mensagem de Pedro ao dizer que a igreja foi gerada por Deus para uma viva esperança. Então, se a igreja foi gerada por Deus para uma viva esperança, essa esperança que Pedro se refere não é uma esperança em coisas terrenas, até porque a igreja foi gerada por Deus. Ela não foi gerada por homem nenhum. E lembrando que mediante a essa atuação dessa grande misericórdia é que fomos gerados de novo para essa viva esperança. Então essa viva esperança ela deve ter como objetivo primário a vida eterna. E é isso que Pedro vai colocar para nós aqui também. Uma expressão categórica, sem margens, vínculos com as circunstâncias da vida do homem, mas real, plena e absoluta, cujas pedras fundamentais se encontram na própria ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pois se Deus ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará
pelo seu poder. E aí existe uma referência acerca de que tudo isso tem como base a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esta viva esperança que arde em nossos corações, este esforço, essa dedicação para que então possamos alcançar a vida eterna, tem como base a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mola propulsora principal que nos move, que nos faz, que nos dá esta graça de nos esforçarmos, de nos dedicarmos, tendo essa visão espiritual de uma vida eterna em Cristo Jesus. Então a base primordial é a ressurreição de Jesus Cristo. E se Deus ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos, também Ele nos ressuscitará pelo seu poder. E aí está falando então de uma vida eterna. E a vida eterna para os cristãos é muito mais do que o desejo que arde nos corações. É uma promessa fiel e verdadeira, alcançada pela fé e erigida na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma esperança que nos alegra, anima e encoraja a seguir para o alvo e prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então observem que tudo gira em torno de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo. Então, a base principal desta viva esperança, que também nos faz, também nos permite ou nos mantém alegres, é porque o Senhor Jesus Cristo é esta base que mantém em nós acesa essa chama, que mantém viva esta viva esperança dentro dos nossos corações e que, na verdade, não nos direciona a vivermos uma viva esperança nos alicerçando em coisas aqui desta terra, como, por exemplo, as riquezas, como, por exemplo, a medicina, como, por exemplo, outras coisas mais que nós julgamos ser importantes e que são constituídas por Deus. Mas a nossa esperança não deve estar alicerçada nisto, mas somente no Senhor Jesus Cristo, até porque foi Ele mesmo quem fez essa promessa. E essa promessa é fiel e ela é verdadeira, que Ele virá nos buscar para nos levar, porque aonde Ele está, Ele quer que nós estejamos também. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 14. E é por isso que ele inicia o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Então, é para nós mantermos o nosso coração com essa chama acesa, na expectativa e na esperança, aguardando ansiosamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. E esse é um sentimento que deve inundar a nossa alma dioturnamente, sabe? A vinda do Senhor Jesus Cristo, o estar com Ele para todo sempre, na sua presença para todo sempre. Então esta viva esperança deve gerar em nós este sentimento que inunda a nossa alma, ao ponto de nos esvaziarmos totalmente de nós, sabe? De todas as nossas vaidades, de todos os nossos orgulhos, de todo o nosso apego a esta terra, às coisas desta terra, mas tendo a nossa alma inundada por esse sentimento, um olhar fixo na eternidade, e que este olhar permaneça fixo na eternidade, até porque a vida do cristão ela não se resume só nesta terra. E é por isso que o apóstolo Paulo diz nos seus escritos que se nós esperarmos em Cristo Jesus só para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, devemos dar um brado, como registrado nas Escrituras, com este sentimento inundando a nossa alma, e o brado deve ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o maior almejo, o maior desejo do cristão é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
E aí, então, indo para o segundo tópico, vai falar da real perspectiva do crente em meio às lutas, né? E quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que as lutas e as perseguições, elas são inerentes a todo aquele que serve a Deus, não tem como fugir, não tem como negar e nem tentar se esquivar dessa realidade que, quando olhamos para as Escrituras, vemos e percebemos isso, que as lutas e as perseguições, elas são algo patentes, algo real na vida do crente, até porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Observem que está no singular, aflições, lutas, perseguições, todos os dias de nossas vidas. E isso ocorre na vida daquele que serve a Deus. E uma verdade incontestável nas palavras do Filho de Deus e claramente vista na vida dos profetas, homens e mulheres que se declararam a vontade e o plano perfeito do Altíssimo na terra. O interessante é que, independentemente dessas perseguições e dessas lutas, isso não pode fazer com que a nossa esperança ela venha esmorecer. Isso, na verdade, serve como um combustível para nos trazer uma maior consciência acerca de que as lutas e as provações e as perseguições estão me mostrando e estão me revelando pelas Escrituras que a vinda do Senhor Jesus Cristo está mais perto. E aí as momentâneas tribulações e sofrimentos nesta vida, por amor a Deus e a sua palavra, devem ser entendidos como um trabalhar do Senhor em nossas vidas. Pois, como diz o texto sagrado, em Romanos, Paulo escrevendo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, as lutas contribuem, as perseguições contribuem, como já disse agora anteriormente. Isso nos faz chegarmos mais para perto de Deus. E lembrando que Paulo mesmo escreveu nas suas cartas vários textos acerca do que ele estava passando e a maneira como ele lidava com essa situação, ao ponto de ele escrever animando os irmãos, dizendo assim, que a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, alguém que foi chicoteado, alguém que foi esbofeteado, alguém que foi perseguido, alguém que esteve enfermo, ele trata tudo isso como quase sendo nada, referente àquilo que estava aguardando o apóstolo Paulo e que também nos aguarda. E aí ele vai colocar que o que ele estava passando era uma leve e momentânea tribulação, ou seja, algo que ele considerando dentro do seu ponto de vista leve e que passaria logo e que não poderia se comparar com aquilo que estava aguardando o apóstolo Paulo, ou seja, a viva esperança ardendo no coração do apóstolo. E aí, no outro lugar, sob as palavras do apóstolo de Tarso, diz que devemos nos gloriar nas tribulações, pois essas produzem em nós excelsas virtudes, sendo inclusive, por mais difícil que possa ser o processo de entendimento de um verdadeiro privilégio passar por elas. Então prossigamos até o fim, porque temos por certo que as aflições do presente tempo não podem se comparar com a glória em que nós há de ser revelado. Observem que o mesmo apóstolo, ele parece que coloca as mesmas palavras, se referindo às lutas e às tribulações como sendo algo que ele considerava como que quase nada perto do que estava o aguardando. E essa viva esperança ardendo em seu coração. E vale considerar também que provas e lutas, elas fazem parte do processo de Deus na nossa vida. Fazem parte do processo de Deus na nossa vida. Então, se estás passando por luta, por tribulação, por alguma aflição, se o barco está balançando, se a tempestade está batendo forte, se o vento está soprando, dá glória a Deus. Glorifica o Senhor Jesus, porque você está sendo um participante das aflições de Cristo,
tendo em vista que da mesma maneira como Cristo Jesus passou tudo o que passou por nós, e ele recebeu de Deus aquilo que havia prometido o próprio Deus a seu Filho, estar assentado à direita do Pai, numa forma de recompensa pelo sofrimento, por tudo o que passou em resgate da nossa alma, agora então também somos participantes desta mesma bênção. Gozamos e vamos gozar de um privilégio ainda maior quando estivermos com Ele na eternidade. E é por isso que as lutas e as aflições e as provas fazem parte do processo de Deus na nossa vida. E lembrando que as Escrituras vai dizer que nós somos o barro na mão do oleiro. E o oleiro pode fazer o que ele quiser do barro. Ele pode amassar, ele pode apertar, ele pode quebrar, ele pode fazer de novo, ele pode desfazer, fazer de novo. Ele é o oleiro. Então, entendamos isso. E aí, então, indo para um terceiro tópico, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a esperança da vida eterna é como brasas vivas no coração daquele que serve a Deus. Olha, nós estamos vivendo um tempo difícil, que muitos já não têm mais vivido essa viva esperança, como brasas vivas acesas em seus corações. Quantos já perderam a esperança e já nem tem mais essa expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo? Ore a Deus, busque a Deus, para que esta chama volte a se acender no seu coração novamente, porque a vida eterna é algo muito sério. A vida eterna é como que se um homem que tivesse muitas riquezas, ele achasse um campo e tivesse um tesouro naquele campo, ele vende tudo o que ele tem para adquirir aquele campo onde está aquele tesouro. Ali naquela parábola nos representa a vida eterna. Deixarmos tudo e adquirirmos, não por méritos nem por esforços, mas pelo sacrifício de Jesus, a vida eterna. E é por isso que essa chama precisa arder. E o texto bíblico em Levítico é: a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, não são as lutas, não são as provas, não são as dificuldades que vão nos separar do amor de Deus, e as lutas, as provas, perseguições, as tribulações, elas não podem fazer com que o fogo se apague. Mas o fogo precisa arder continuamente, independentemente das circunstâncias, porque o que nos espera é maior. O que nos espera é excelso. O que nos espera é magnífico. O que nos aguarda é incorruptível, é incontaminável. O que nos espera não foi construído por mãos humanas, não foi o pastor, não foi o presbítero, não foi o diácono, não foi o melhor arquiteto, não foi o melhor engenheiro que construiu. Quem construiu o que nos espera foi o próprio Deus. E isso anima o nosso coração e faz com que esta chama permaneça acesa no nosso coração. Então, se estais com essas brasas ou já virou cinza, peça através da oração para que o Espírito de Deus sopre essas cinzas, limpe novamente e que as brasas voltem a se acender nos corações aí, porque a vinda do Senhor é algo real, vai acontecer a qualquer momento. E nós precisamos estar nessa grande expectativa, ansiosos pela vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí, a esse respeito, Pedro nos adverte para que acautelemos acerca daqueles que, pelo falso argumento da aparente demora e de que tudo, apesar do passar dos anos, se encontra no mesmo lugar, desprezam a promessa da sua vinda e se entregam às suas concupiscências. Observem bem que agora muda um pouco o cenário no sentido de falsos mestres judaizantes, provavelmente, com o argumento de que Jesus estava demorando para vir
e que a luta, na verdade, e a perseguição e o sofrimento se agravava na vida dos irmãos. Mas não era para que os irmãos se entregassem e nem dessem ouvidos a esses homens acerca de que Jesus estava demorando. Não. Por isso que o evangelho, a caminhada cristã, é perseverança, é esforço a cada dia, é permanecer no caminho todos os dias pedindo graça e misericórdia a Deus e perseverando. Porque pode ser que dentro da nossa limitação a gente pense isso, né? Mas a vinda do Senhor é algo que a gente não pode descartar de maneira alguma, ainda que algumas pessoas com falsos argumentos tentem nos convencer. Mas a gente precisa ficar com aquilo que está escrito. E o que está escrito é o que vai prevalecer. Se Jesus disse que vai voltar, ele vai voltar. É lógico que vão surgir esses falsos ensinamentos, esses argumentos sem base nenhuma para tentar nos desanimar. Mas lembrando que o assunto principal de Pedro é a viva esperança que arde em nossos corações. Então vemos nos dias de hoje os mesmos e falsos argumentos que se repetem e por essa razão muitos não dão ouvidos à voz de Deus e desprezam a sua palavra. Mas nós que cremos em Jesus devemos estar atentos, pois a qualquer hora o Mestre pode vir nos buscar. Por isso, guardemos a santidade obedecendo sempre à vontade do Senhor na nossa vida e nunca nos falte o óleo sobre a cabeça para não sermos surpreendidos naquele dia, o dia do Senhor. Então, o que o comentarista coloca para nós aqui é vigiemos, estejamos atentos, vigilantes, não fazendo como muitos por aí já estão fazendo, e em muitos lugares por aí já não se pregam mais a vinda do Senhor Jesus. Muitos lugares por aí a gente já não vê mais pregação acerca da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja ter que se conservar pura, ter que se conservar em santidade, no temor, na obediência. Mas a gente vê muitos homens compromissados com coisas desta vida, fazendo alianças com coisas desta vida, presos às coisas desta vida, e que já na verdade já não arde mais em seus corações a viva esperança de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e tentam desanimar os demais que têm essa viva esperança em seus corações. Então, o alerta é: nos guardemos em santidade, temor e obediência, e não demos ouvidos a esses argumentos falsos, desses falsos mestres, acerca de que Jesus está tardando ou demorando, ou que supostamente nem virá, que é uma grande mentira. Mas, para nós que cremos, pedindo a Deus que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça e que em todo o tempo sejam alvas as nossas vestiduras, e aguardando com temor a vinda do Senhor. E que assim então, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.